Denis Villeneuve é um dos diretores mais aclamados pelo público atual, ainda mais pelo público da ficção científica. Isso porque ele é um dos diretores que mais conseguiu convencer e trazer a atmosfera dos seus filmes para os telespectadores. Então nesse vídeo eu vou seguir com a série onde eu falo sobre diretores de cinema, inclusive se você não viu o vídeo sobre o Tarantino, vai estar aparecendo aí no card para você, ou se não dá uma conferida no canal que tem uma playlist lá só com os vídeos dos diretores que eu vou atualizando mais pra frente. O Denis é um diretor que tem um estilo de direção muito notório. Eu acho que isso não é uma coisa que se torna repetitiva, é algo que se torna uma característica dele, nos próprios takes, nos seus filmes e até os projetos que ele está aceitando dirigir ultimamente e que ele já aceitou na sua carreira. Ele é um ótimo diretor, cara. Eu acho que ele deveria ganhar muito mais destaque porque ele fez coisas que muitos consideravam impossíveis para o cinema, que foi principalmente adaptar o livro de Duna, né? Já tinha tentado ser adaptado antes, mas não deu tão certo, tanto por limitações técnicas como também criativas de quem dirigiu antes. E antes de falar de Duna, eu vou falar de algo que serviu de experiência sobre para ele conseguir adaptar a Duna, que foram seus projetos anteriores de ficção científica, né? Principalmente Blade Runner e A Chegada. Primeiro falando daqui do filme dele que é A Chegada, foi lançado em 2016 e comparado com as outras obras de ficção científica, eu acho que ela se destaca porque é um filme que parece até simples à primeira vista e com a direção do Denis esse filme vai se desenvolvendo e trata de temas muito mais profundos, vai se tornando um filme mais complexo cada vez que o tempo vai passando, né, no filme, e é um filme que trata de temas muito atuais que fazem muito sentido. É um filme que acho que é um dos grandes acertos da carreira dele, porque ele trabalha com uma estrutura que não é linear, uma estrutura de tempo circular, que no final do filme você entende o motivo, mas aí eu acho que é uma das grandes genialidades dele, porque ele pega uma característica do filme, da história do filme, e transforma numa forma de direção, numa forma diferente de contar a história. Nesse filme dá pra gente perceber que ele é muito bom na parte da montagem de filme também. E eu acho que ele é um dos diretores que passa mais a sensação de que se não fosse ele dirigindo os filmes que ele escolhe, tanto A Chegada como os projetos que ele ia escolhendo mais pra frente, esses filmes não seriam tão bons o suficiente, porque ele consegue deixar os filmes com a característica dele, que ele já se acostumou bastante a fazer. Logo no ano seguinte, no ano 2017, a gente ia ver o Denis Villeneuve dirigindo uma sequência de Blade Runner. Sequência entre aspas, né? Porque, lembrando, o filme de Blade Runner de 1982 é um dos filmes mais clássicos da ficção científica. Então ele tinha nas mãos dele um trabalho muito difícil, cara. Ele ia pegar uma coisa que era praticamente perfeita e tentar dar uma sequência. Nesse filme a gente ia poder ver bem mais do Dennis, da direção, do estilo dele, porque A Chegada é um filme bem mais curto do que Blade Runner, né? Blade Runner tem quase 3 horas de duração, enquanto A Chegada não chega nem a 2 horas de duração. Então a gente ia poder ver muito mais dos takes que ele usa, a escolha de cores que ele faz nos filmes deles. A gente vê muitas cenas que possuem uma cor só, que é para dar um destaque. As cores realmente têm um sentido nos filmes dele. A ambientação, cara, de Blade Runner, que é uma das coisas mais não se compara ao original, mas é uma das ambientações, uma das melhores ambientações dos últimos anos que a gente tem aí, principalmente em ficção científica. A gente consegue ver cenas, muitos takes característicos dele, takes muito mais amplos que a gente já tinha visto em A Chegada, e ele dá essa visão muito maior da tela para o telespectador, porque para a gente ter uma dimensão real do que realmente os filmes dele tratam. São coisas muito maiores do que os protagonistas, são cenários gigantes, são os desertos que a gente vê em Duna, são as naves que a gente vê em A Chegada e as multidões. Agora eu vou falar do que para muita gente é o auge da sua direção e que para mim também é, e mostra como seus projetos anteriores iriam ajudar. É como se ele pegasse tudo que ele aprendeu nos outros filmes e juntasse em uma obra só. E uma obra que realmente era difícil de se adaptar, né? Que eram os livros de Duna. E que por si só já é uma história muito complexa e na minha opinião que seria muito melhor se fosse uma série. Mas ele consegue adaptar muito bem sem deixar a sensação de que algo está faltando, né? Nos dois filmes que a gente tem até agora, né? Porque o terceiro vai ser lançado no final desse ano para encerrar a trilogia, a gente vê realmente a imersão muito maior dos que ele traz nos filmes. Realmente eu acho que ele consegue trazer uma dimensão muito grande do que é Duna, e por mais que seja um filme complexo, é muito fácil da gente comprar, que a gente tá nesse mundo de Duna. Os planetas que ele adapta, por mais que sejam planetas diferentes, a gente consegue ver realmente que ele traz uma grande imersão. Ao longo do filme também, quando tá falando dos personagens que não são os principais, né, que no caso não é o Paul Atreides, a gente consegue ver que a montagem desse filme é muito boa. Também é uma montagem muito genial porque ela não se perde em momento nenhum.
Nos filmes dele, por mais que a gente tenha histórias muito complexas para serem contadas, que geralmente são características de ficção científica, ele não deixa, ele não perde a mão em nenhum dos seus filmes, na minha opinião. E é isso que para mim torna ele um dos grandes destaques de direção, um dos diretores que eu mais gosto de ver os filmes, porque ele pega coisas que realmente são histórias difíceis, histórias complexas, coisas que eram difíceis de ser adaptadas antes e consegue trazer para as telas com um nível de compreensão muito grande, cara. Ele é um dos diretores que consegue evoluir mais conforme eu fui acompanhando os filmes dele, né? Eu não acompanhei no ano que foram lançados, mas quando eu assisti primeiro, eu segui realmente a linha, né? Assisti A Chegada, depois assisti Blade Runner e depois assisti os dois filmes de Duna. E eu consegui realmente ver uma subida de nível na direção dele, porque ele é um dos poucos diretores que eu vejo que ele pega as coisas que ele aprendeu nos outros filmes e traz para os outros projetos. E ainda bem que ele conseguiu isso, né? Porque ele adaptou o Duna de uma forma muito boa, cara. Eu acho que se ele não tivesse aceitado os projetos antes de ficção científica, não teria feito um trabalho tão bom em Duna como ele fez. Então é isso, rapaziada. Essa foi minha análise aí sobre o diretor Denis Villeneuve. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou realmente e quer continuar acompanhando a série de diretores, se você não viu o vídeo do Tarantino, mais uma vez eu vou deixar no card aí e vai estar na playlist para você conferir. E eu vou estar lançando mais vídeos aí na sequência sobre outros diretores que vocês pedirem nos comentários. Até o próximo vídeo, valeu!